Tem-se a teoria, né? A quem vira usado pela fé, né? O sujeito se joga, isso, aquilo, olha a transcendentalidade da mamãezinha, né? De uma cidade, um ato de fé, tem-se isso, né? Uma jogatina religiosa que lavou tá novo, tal de política de conversão e fé particular. Porque num dado momento tem-se, né? Paradigma e paradoxo do papai e da mamãe total. E a quem justifica, aparentemente, né, o que é recortar um caso. Aparentemente, uma cidade pacata, uma coisa acontecer, o que são altas velocidades e preparo que você tira daqui e joga lá. Tira e joga naquela comarquinha. Ou a quem se sobre da família vai jogar para onde? Cadeias lotadas, cadeias cheias. O que é a cadeia? Qual que é o louco? Qual que é a quadrilha de que eles tem que ter tempo para outra coisa, tem que fazer render e joga lá, né? Entre o que é acreditar e desacreditar dentro de uma família, o que virou trama e mapeamento que justifique, né? Como de fato a coisa levou à parcialidade de não precisar me ouvir, eu tinha arranhados nos braços da mãe, que já estava somada de roxo do show cênico dela, os agudos, de que hora, onde eles iam dar o golpe, roubar e fazer o dinheiro do dia, porque já era para me tirar de dentro daquela casa, todo o dinheiro já tinha sido colocado na mão deles. Eles queriam criar situação para ficar com as minhas coisas para vender, ladrões mesmo, de coisa de você não acreditar. Vou esperar acabar todo o meu seguro-desemprego, não ser chamado em trabalho algum, comer bastante, comprar tudo, entendeu? Pagar academia pro viado, encher o rabo da mãe do monte de coisa, limpar a casa pra eles, tudo que eles não fizeram em nenhum tempo. O oba-oba que tava com o negócio lá entre o tal do Marmitex, o salão e toda a trama, entre a familhinha, a doença dos avós, que virou essa festa, em cima dos obreiros, dos cuidadores, um povo muito bom, os que tava fora, os que tava perto. Porque num dado momento você tem que seguir a sua vida, a morte chega, cada um deles estava na casa deles, um pagando aluguel em lugar algum, todos tinham aposentadorias, e o que virou quem ia e quem não ia na casa de quem, para dizer que num dado momento, inclusive os velhos, só fica para remédio, que dinheiro não paga, né? O salário não paga, e o que é? O limite do privado, do público em toda essa merda, para dizer que num dado momento a conveniência, né? De ter raspado o braço, coisinha de nada, querer mostrar, não quiseram ver minha prova, mal quiseram me ouvir e me deu, né? Já era o último momento, outros já tinham que comer, sempre cara de deboches. É um ouvir nunca acreditando. Existe uma trama, um tesão de trama, de armas, de proibido e liberado, e dizer que sempre é algo que não se imagina, uma coisa que não funciona nem em delegacia, nem em lugar algum, que virou cinematografia de filme, sobre o que são diagnósticos reais de direitos e deveres, e o cu de cada um e o cu do outro, entre o desconhecido total, que é a uniformidade de classe e desuniformidade de fato, de gêneros, de desclasse, de todas as coisas. Há quem justifique ganhar salários iguais e diferentes, enfia o dele embaixo do tapete ou chega perante um criminoso qualquer no mundo da corrupção que ele tá pronto para te engavetar caso você afete os proibidos, os escancarados, os liberados deles. E, né, a propina, a fiancinha de dentro do lugar, as relações institucionais, quando é você voltar, quando é que você saiu, quando é que você ficou, quando se coloca terra natal, condições tais para colocar, né, quem foram os participativos de toda a situação até terminar, me enfiar num carro, né, o que foi a variável interveniente de ter o dinheiro para pagar o crefezinho mais uma vez, entre não ter emprego em lugar nenhum, aquela vagabunda, os conselheiros, os presidentes, os viados totais, e todos eles esparramados, que de fato não é querer fazer educação física. E o que são os padrões que permitem trabalho e destrabalho a etiquetar a educação física e não a educação física? Eu quero acabar com essa quadrilha, eu quero acabar com essas academias, eu quero acabar com tudo isso, eu quero acabar com esses cargos, esses rabos na cadeira que não resolvem problemas de cadeia, de família, de religião, de ateísmo, de porra alguma. Então, quem são os participativos até me jogar na casinha do irmão, jogar aqui, né? Acha-se alguém da família e joga lá. Ou jogue e terceiriza entre fóruns para vocês aprenderem, rebuscar, né, os cus da crucificação, a quem as bucetas anais da ressurreição.
da ressurretificação. Quem são os participativos? O por fora do tio, o tio nem existe na brincadeira. O filho dele aconteceu, um salvador, uma coisa, entre todos os chamados daquilo que eles já sabiam que aconteciam naquela casa, que já tentaram amortecer várias vezes, mas virou um fio terrinha de grupo, dos escândalozinhos com os interesses que sabia o segredinho deles na cidade, o viadinho variado, e para ficar com a mamãezinha e segurar a terra, vender a terra, ou todas as coisas que o tio não aconteceu na coisa, e o irmãozinho, né? A cunhadinha não entrou no trama. Tá aqui do conselho tutelar. Começa lá no assassinato do pai dela no Rio de Janeiro. Começa lá. Porque são os cambistas e os alimentados da oficina, inclusive do meu pedaço. A num dado momento é só entrar. Então eu tô querendo só entrar. Em que momento o meu pedaço já não era entrar? O que é o pai nunca mais voltar e resolver? E o que fica direito para um e não fica para outro? Ah, porque tem a profissão igual. Que profissão? Quando isso vira câmbio e irregularidade. Carteira assinada. Cadê a carteira assinada do filho? Ah, ele é o proprietário. Então ele é o proprietário, ele não existiu como funcionário, ele não existe como dono de tudo aquilo ali. Quem é o dono entre o vitalício ou toda a gravidade que faz? Quando chega num dado momento, o sujeito é um infrator, o sujeito é o ladrão e não pode voltar porque roubou ou escancarou e tantos envolvidos, isso que vira. Continuar correndo como pessoa física e jurídica e não poder entrar e não poder usufruir, todos eles entrando, saindo e usufruindo. Todas as questões, né? O aforado parcial, o cartório parcial, a prefeitura parcial, o IPTU acumulado, 11 anos de IPTU, com uma oficina totalmente influente e entre prefeitura, serviços de prefeitura, onde a mulher trabalhava na tesouraria. Não existe só um fiscal para uma coisa. E tem que ter vários. Vários sobre prestação de conta total dentro de uma empresa. Para alvará, para todas as coisas, para atualização de todas as coisas, né? O que virou a jogada? Volta de novo, a mamãe querendo botar a mão, você não pode se destruir, esse vai voltar para esse, pegar e vender. Foda-se quem vem depois, né? Criou-se a trama para vender o dela, que o dela é completamente diferente. Foda-se os filhos, foda-se todos eles. Ah, fudeu a oficina, fudeu a casa, o direito, me lincharam. E a mãe é uma artista psicodélica, com tesão de remedinha, e ficou lá na casa do titio, enquanto todos eles fazendo a trama e eu com a responsabilidade da casa. E ela lá, porque eu não tinha outro lugar para ir. Seria, eu tirei aqui, ó, esse copinho você leva, agora você sai daqui que é tudo meu. Opa! Depois de pintar a casa, que aqui você pode chamar aquilo de pintura. Que era, né, o câmbio do filho dela na rua e como que ela estava escondendo situações, o que implica a gravidade dela escondendo usuários de droga com quem ela estava dormindo, que não foi o primeiro, que não tem relação com mudança corporal, com profissionalismo, com porra nenhuma. Quando era cachaceiro, era drogado. O filho, enquadrilhamento do filho, né, até onde o dinheiro que aposentado vira conseguir uma nova aposentadoria e jogar que depois eu pago enquadrilhando tudo, eu só preciso ganhar crédito, depois os outros entregar sem crédito, R$ 500 o sanduíche dele que ficou em aberto, sanduíchezinho dele, que entra a geladeira com a coisinha de 300 anos, porque não quiseram jogar fora, ou aquilo ali era o panorama pro próximo otário olhar que eles estavam passando fome. Que eles não estavam curtindo a vida doidado, num dado momento cantando, negócio de cantar pra cidade toda, gravando cinematografia, ganhou o melhor do computador, fez tudo, trocou de lente de contato várias vezes, depois você tatuou inteiro, tava passando fome os dois. Ficaram ricos com auxílio emergencial, com mais um monte de coisa, tem a cara de pau pra receber cesta básica e fazer melodrama em qualquer lugar, fizeram um tour mundo afora, inclusive no Rio de Janeiro, entre os crentes. Cair, se jogar e para poder fuder e se esfregar. É o filho idêntico à mãe, a jogada do filho e da mãe um contra o outro idênticos e fazendo tudo o que eles puderem de simular a doença e todas as situações e como que eles são jogadores com outros após botar a mão e receber dinheiro e todos os irmãos e os da cidade e os outros entre uma jogada grande de quem não queria ficar com o quê ou esperava o próximo a ser linchado, todos participativos, mas que num dado momento vira aconteceu um problema a ser resolvido, mas quando a coisa chega, né? Como que a coisa operacionaliza, a quem ouvir, né? Ouvir na delegacia, né?
Quem que vai lá, que vira e tira esse fora, tira o tio, não entrou, o viadinho virou informante, amigo da mãe, protetor da mãe. Entre os vários roxos, somou a minha situação de colocar a defesa que eu estava sendo considerada como criminosa por não tirar ele de cima dela e que já aconteceu várias vezes isso, inclusive boletins de ocorrência aberto entre eles. Não tem averiguação anterior. Por vezes tira aquilo lá, não leva-se em consideração. Uma brincadeira livre para todo mundo. Aí eu saí sem nada. Comecei pagando tudo, nenhum deles estava dando dinheiro mais. 4 água, 4 luz do salão e da casa. Eu paguei compra antecipada, dinheiro para ajudar a pintar a casa que estava caindo aos pedaços. Eles entraram numa grana. Quando quiser, tinha que limpar a casa, ela tinha que pagar alguém por fora. E a guerra deles entre o dinheiro do salão e ele entregando rua fora para ir para as orgias, para putaria. Porque antes era o salão dela, a guerra de dinheiro que estava a ponto de, né, o empregado ter que botar, receber na justiça e querendo que eu bancasse a coisa já desde Vitória. Em pouco tempo, o que tinha HIV, prostituído, prostituidor, o que até então era o correto. Entre o viado que comia o rabo deles e toda a merda da cidade afora, e o outro é o bebezão. Tudo dele, né? Não pagava MEI, não comprava uma coisa pra dentro de casa. Tudo pra dar a bunda nas festas de estagiário, dando a bunda, tal, de bate-cabelo, fudendo o tempo todo atrás de o dia inteiro com aquilo, 300 horas fazendo maquiagem, de salto alto, batendo cabelo num terraço e cheio de homem da faculdade, viado de tudo quanto é coisa, fingindo, namorando em outros lugares, o caralho a quatro, e entrando e saindo dentro daquela casa, fora a rede de tráfico e tudo que eu saí diagnosticando, entre as polícias, as academias, a boca de tráfico do lado da faculdade, onde eles entravam e saíam livre, o que era o agiotamento que já era antes na cidade, para onde que o dinheiro ia, as casas, né, dos escândalos de festa de faculdade, quem quiser considerar seus agiotamentos, avaliando antes dessas academias com o sistema CREF, surgiram um monte de academia, que antes tinha 2, 3 academias pé rapado, quando teve um estúdiozinho, tinha uma tal de performance, lá no final não sei aonde, um que virou um estúdiozinho, né, entre o que era um ou outro, qualquer meio pelanca, ou até que não sei se tinha qualquer coisa que não tinha muito nome disso dentro da cidade, onde desde aquele tempo que eu falei que na verdade tinha uma academia que eu fui, né, que eu ia com os morcegos e malhava sozinha, né, o que era não ter acesso disso, mas que virou o império das academias e o tempo que o negócio funciona aí, o ópio total, ou, né, o que inclusive no tempo que os universitários estão na cidade, estão toda uma trama, né? Já eram esteiras de 40 mil, 50 mil, olhando todo o trânsito que eu fui, botando os viados junto, o irmão esperando, só deixa a hora de acabar que eles vão se matar. Aí a gente foi entrar, que agora era a vez dele, agora era o carro dele, a casa dele, família dele, o estudo particular dos gênios dele, né? Não podia acontecer, eu não planejei, eu não cheguei cheio de dinheiro, eu tinha que ser eliminada. A jogada, o que era a conveniência do pai com o irmãozinho casado, com a diferença dele pro viadinho que tava lá com a mãe, a mulherzinha, o dinheirinho por fora, quando foi conveniente eles assinarem o contrato das chantagens de aluguel e a guerra, já que eu cheguei para incomodar, ou seja, eu tinha direito. E o que virou, né? O que são humildes comérciozinhos, né, de inocentes da carteirinha. Quando na carteirinha, porque quanto tempo eles nunca tiveram carteira alguma, né? E dentro de uma cidade, tudo implica a fiscalização, a sustentação de uma coisa tem que justificar. Quem é o empregado na carteira, quem isso, aquilo, não tinha nenhum. O que tinha, quando que isso teve, porque foi tomou ferro de um empregado, depois um monte coloquei. O que foi conveniente o filho não colocar? Porque num lado tal, ele estava do lado do pai, ele não estava do lado dos empregados. E num dado momento, ele nunca tem tempo. Como que ele presta conta sobre tudo isso? Receitua todo o câmbio perante o que ficou pendurado na justiça, ou toda a coisa, e a minha situação que vem rebuscar. Que num dado momento, né, o nome perante tudo isso, que virou toda essa especificidade perante o primeiro momento que eu me responsabilizei, o que era aquilo que eles nunca quiseram saber, nunca me consideraram como mulher dentro da profissão, mudar a composição corporal. Quem são eles perante as pessoas? Quem são eles perante o corpo deles? Para fazer tudo que foi feito comigo. Entendeu? O que Maria, o pai, a mãe, a mulher do pai, o irmão, a mulher do irmão, o outro viado que não são irmão, a pira, que não tem nada a ver com isso. Ela não tava. A pivô da coisa, que não tem nada a ver com isso, foda-se, lave as mãos. Só chega em tal lugar e tá acontecendo isso, ó, mas eu que sou irmã dela. Pra dona delegada.
Né? Ó pra dona outra lá, aí, que sei que é o marido da Luísa, não nada mais, gente, não tem nada a ver com isso, mas ó, lincha ela pra mim, lá na padaria, ó, não sei o que lá, né, mas tem como você botar ela no olho da rua e aqui, alô, não deixa eu saber não, só quero que eu saber como é que ela tá, tô com uma saudade, você não botou ela na rua ainda não? Só somar, inclusive em época de processo, correndo todas as situações para poder fechar o mercado para eles. Porque colocar uma pauta, ser amigo deles é inimigo meu. Onde que eles vão? Porque se não tiver trabalho, eles vão começar a mais roubar. O que mais eles precisam roubar? Né? Para dizer que num dado momento é sempre, um dado momento herançável são os próximos da família, quem são os desconhecidos, que virou complexidade herançável a quem justificar governo de todo mundo igual, ou dizer todo mundo ter domínio, né? Domínio da instrumentalidade do Estado, é de todo mundo, é do Estado. O que sobra como privado? Qual é o inteligente que espera ser consagrado? O líder que vira de fato o manejo, e como eles vêm e vão durante montantes e o dia todo para dizer que, né, os meios de produção nas mãos do Estado. Privado é Estado, público é Estado, ateu é Estado, intitulado religioso é Estado, abstrato até então não é nenhum, ainda que sejam, para mim, totalmente mortos e nada. Então nós temos condições bem minuciosas sobre o que aparentemente, né, começou dentro de uma casa. Ou assim eles, a reversa da coisa, e quanto que a grandeza justificou reversa parcial, porque num dado momento eu já fui me despedindo deles. O que é você ter nome, né? E bem que é colocado, olha, para ajudar na hora da necessidade, ou que é seu laranjamento, e quando isso implica, né, de fato ser um problema muito grave, o que mais poderiam fazer? Como tirar o direito deles, que é o meu direito? E o que virou, né? Apreensão ministerial, alfandeguinha total, o novo desconhecido do rabo preso e não tirar a transferência herançável. Que se faça, né? As condições. Aparentemente, só precisamos de uma pedrinha para sentar e fazer uma igrejinha ou igrejinha de ninguém, trânsitos energéticos, né? De desmanche total, a quem seguro, total perda total, memória muscular, falha muscular, quem justifique. Corpo não mais redutível, expectativa de vida, né? A quem justifique casa, rua e trabalho, direitos e deveres demais explorar, que não podem repetir, repetindo. Não podem repetir para não cansar, senão o corpo não quer e deixe que repitam sempre. Singularidade entre demônios, a quem justifique deficiência de genialidade, ou fica entre ciência e apontar genialidade, o que sobra? Empapar, desempapar, reinar, desenreinar, patrão e empregado, não é?